caros amigos, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você pretende ir para Buenos Aires ou gostaria de voltar para Buenos Aires. Já esteve lá, gostou e gostaria de retornar sem fazer as mesmas coisas. Nós temos na internet diversos vídeos hoje, no YouTube principalmente, falando dos pontos tradicionais, pontos obrigatórios da visita para Buenos Aires. Casa Rosada, Praça de Maio, Feira de San Telmo, e Café Tortoni, o Obelisco, conhecer um pouco da Recoleta, até Palermo. Mas e se você quiser sair do tradicional? Quais são as dicas que nós podemos ter? Então o objetivo desse vídeo é passar algumas dessas dicas, um pouquinho mais além do óbvio de Buenos Aires, e também para quem já foi e quer voltar, não vai passar nos pontos tradicionais. Então, primeira sugestão é uma cafeteria, restaurante, confeitaria chamada Las Violetas. Ela fica afastada a cerca de 15 minutos do centro, via metrô, né, utilizando o metrô, o Subit, a linha A, descendo na estação Castro Barros. Né? Ela fica na Avenida Rivadavia 3899. Eu vou deixar a descrição no vídeo, ou pode, quem quiser saber mais detalhes, também pode me perguntar, eu posso responder nos comentários. Então, eu já estive lá duas vezes, uma vez para o almoço, um almoço tradicional argentino, puxando um pouquinho para as massas italianas, uma infinidade dos vinhos, né, que é uma coisa tradicional nos restaurantes argentinos, tem uma série de vinhos que você pode aproveitar também, e as sobremesas. E eu já estive num café da tarde, a primeira vez que eu estive lá, eu fui num período da tarde, era um café, aquela infinidade de pães doces, aquela confeitaria, eles têm uma parte de chocolate, e nessa vez que eu fui, era próximo ao Natal, e eles estavam fazendo o tradicional panetone deles, as pessoas passavam, compravam infinitamente, não parava o trânsito para comprar aquele panetone. Inclusive eu acabei comendo esse panetone lá, não tem muita diferença do nosso panetone, apenas uma embalagem um pouquinho diferente, mas também algo para a gente conhecer, sair um pouquinho do tradicional. Preços razoáveis, preços na mesma faixa desse tipo de restaurante, desse tipo de confeitaria na região de Buenos Aires. Um outro local muito bacana, afastado do centro cerca de 1 hora, não tem um acesso direto de metrô, é a Feira de Matadeiros. É uma feira realizada no subúrbio de Buenos Aires, se bem que podemos chamar assim, subúrbio de Buenos Aires. É uma feira tradicional gaúcha, com todo um palco para apresentações artísticas, de dança, o pessoal vestido a caráter, uma série de tendas, de quiosques vendendo objetos relacionados à cultura gaúcha, churrasco, tábuas de carne, avental, facas, talheres. Então é muito bacana. Pega cerca de umas 4 ou 5 ruas ali no bairro, e no entorno também eles comercializam outros tipos de produto, não só o relacionado ao gaúcho. Quem quiser conhecer um pouquinho da cultura argentina, é uma feira tradicional, é uma feira num bairro um pouquinho distante, como eu disse. Tem um clube de futebol que também do lado, que também já disputou a primeira divisão argentina. Então você passa nos locais, nos bares, está tudo enfeitado com as cores do time verde e preto lá, que é muito bacana também. Os jogadores, os ídolos que passaram lá. Para quem gosta de futebol, na Argentina é comum nós irmos visitar o estádio do Boca Juniors. Eu, torcedor do Boca Juniors, claro, não deixo de recomendar a visita no estádio La Bombonera, o museu do Boca Juniors, loja do Boca Juniors, todo o entorno do estádio é uma coisa sem igual para você conhecer na Argentina. Mas tem o estádio do River Plate, o grande rival do Boca Juniors, depois do Boca Juniors, o segundo maior clube da Argentina, só que ele fica um pouquinho afastado, né? O estádio do River Plate tem visita monitorada, tem um museu muito bacana, contando a história do clube, dos ídolos,
tem uma maquete enorme do estádio, muito bonito, vale a pena, totalmente diferente do Boca Juniors, né? Tem uma outra arquitetura, uma outra formação, tem visitas guiadas, pode tirar foto, é muito bacana. Você ainda gostando de futebol, por que não conhecer o estádio do Independiente e do Racing? Os outros dois clubes grandes argentinos, né, além do São Lourenço, formando os 5 clubes grandes argentinos. O que nós temos ali? Um estádio fica em frente ao outro. Eu tenho uma experiência muito bacana no Independente. Ele não tem uma visita guiada como tem o estádio do Boca Juniors e o estádio do River Plate. Eu cheguei, o motorista de táxi, né, do Uber que estava me levando, ele era, por sorte, torcedor de Independente. Eu comentei que queria fazer um tour pelos estádios e ele me levou numa entrada social do clube. Eu entrei, comecei a tirar umas fotos, aí chegou uma pessoa, um servidor, não era bem um segurança, mas um zelador, perguntou o que eu estava fazendo, né, que não podia tirar foto, etc. Eu falei, não, sou do Brasil, de São Paulo, gostaria de conhecer também as dependências do clube e tal, se eles tinham visita, tinha museu, alguma coisa que pudesse ser visitada. Aí, a princípio, a pessoa falou, não tem nada, não pode tirar foto aqui, daquele jeito que a gente está acostumado a interpretar como uma maneira grosseira. Mas ele me passou as orientações. Não temos aqui, não temos uma visita, mas se você aguardar um pouquinho, eu vou conversar com uma pessoa aqui, vamos ver se você pode tirar uma foto, pelo menos do estádio. Passou um momento, ele voltou, falou, não, veio com algumas chaves na mão, falou, vem comigo. Foi atrás dele, olha, aqui é o vestiário, olha, aqui é o campo. Entrou no campo, abriu a porta lá de acesso ao estádio, só pediu que eu não pisasse no gramado, tá? Tirou foto, eu na arquibancada, foi contando um pouquinho da história do clube, sala de imprensa, tinha um painel na parede muito bonito, deu a volta no estádio para que eu pudesse tirar uma foto mais panorâmica do estádio. Teve um atendimento muito bom, tirei várias fotos, é uma recordação bacana, porque eles não têm esse serviço de visitas monitorado. Então, uma pessoa que se dispôs naquele período, né, pelo meu interesse, então tem uma lembrança muito bacana, o estádio do Independente, outro grande clube. E em frente ao estádio, 350 metros, 500 metros, tem o estádio do Racing. Eu fui até lá, o estádio do Racing, eu fui em janeiro, ainda tinha as questões da pandemia, não deixou nem eu entrar. Falou, não pode entrar por conta da pandemia, qualquer visita. Posso ir até ali tirar uma foto mais próximo do estádio? Não, o porteiro já me barrou no portão principal lá e ficou um pouquinho distante até para tirar uma foto melhor. Acabei tirando algumas fotos e tal, mas um pouquinho mais distante. No mesmo dia eu acabei indo no estádio do São Lourenço. Já fica um pouquinho mais afastado, o bairro já tem uma certa perigo, né? O próprio motorista do táxi ficou preocupado, chegou perto e falou para não abrir os vidros, e eu não consegui chegar perto do estádio, não podia entrar, o acesso só aos sócios, também não tinha questão da visita monitorada, mas deu para ver o estádio de longe, deu para ver o que fazer lá, né? Ver como é o estádio, né? O time do Papa, como São Lourenço é bem conhecido. Para quem vai para Buenos Aires, uma coisa interessante, Buenos Aires é a cidade autônoma de Buenos Aires, é a capital federal, né, da Argentina. E tem a província de Buenos Aires, cuja capital é La Plata. Então é possível uma visita até La Plata. Em La Plata o que nós temos? Temos uma catedral estilo neogótico, ela é uma catedral muito bonita, algumas pessoas dizem que é a igreja mais bonita da América Latina, com certeza a mais bonita da Argentina. Tem muitas fotos aéreas dela mostrando na internet, muitas fotos aéreas mostrando ela por cima, que ela tem o formato de uma cruz, muito bonita, fica no meio de uma praça muito grande também, tem até um serviço de atendimento na parte inferior da igreja, vendendo souvenirs, um café, é muito bacana, vale a pena. E eu também tive a oportunidade, quando eu fui lá, de conhecer a sede do Estudiantes de La Plata, um outro grande clube argentino, 4 Libertadores,
e o estádio fica um pouquinho mais longe, né? No centro é a sede social, e lá tinha toda a história, alguns jogadores, ídolos, uniforme, o tradicional. Lá foi permitido fazer uma visita, tirei foto, fui muito bem atendido lá, o pessoal, a quantidade de pessoas que estavam visitando realmente pequena, mas o atendimento lá é uma das coisas que eu me recordo, foi muito bacana. Uma outra coisa muito comum, você que vai a primeira vez na Argentina, se você tiver a oportunidade de escolher o aeroporto, escolha o Aeroparque. O Aeroparque é o aeroporto central de Buenos Aires. O outro aeroporto de Ezeiza, ele está a 40, 50 minutos, ele fica um pouquinho mais afastado, é o aeroporto internacional. Não são todas as cidades que têm voos direto para o Aeroparque, mas ele aqui de São Paulo temos, Aerolíneas Argentinas passa por lá. 15 minutos do centro, ou você pegar 40 minutos, 50 minutos. Você já fez 2 horas e meia, 3 horas de viagem, é muito mais fácil você estar próximo. O custo do deslocamento via táxi, via Uber, ou até você pegar um transporte lá, é menor também do aeroporto. Mas isso é uma condição da hora da viagem. De repente a passagem está mais barata num aeroporto, compensa o táxi, vice-versa. Mas a questão de tempo, o Aeroparque é um aeroporto mais centralizado, é mais interessante. Eu sempre prefiro ir pelo Aeroparque. Uma coisa também muito comum, um colega meu, ele foi para Buenos Aires, a primeira coisa que ele chegou quando ele desceu na cidade, ele foi no McDonald's Verde que tem lá na Argentina. É uma coisa que eu sempre falo, poxa, eu vou para a Argentina para ir no McDonald's, ou vou para qualquer país para procurar o McDonald's, eu vou procurar as coisas tradicionais da cidade, restaurantes, alimentos. Principalmente eu, quando vou para lá, eu gosto muito do refrigerante de pomelo. Pomelo é uma fruta cítrica, algo entre a laranja e o limão, aqui eles chamam de grapefruit. Mas eu prefiro chamar de pomelo mesmo, só encontro na Argentina, nunca encontrei no Brasil com esse nome de pomelo. E o pomelo é como um limão, como eu estava dizendo, então você encontra refrigerante de pomelo de várias marcas, Fanta de pomelo você encontra, Paso de los Toros é um refrigerante tradicional, Gatorade, água saborizada, bala, gelatina, tudo você encontra de pomelo. Tem o pomelo branco e o pomelo rosa. Vale a pena também conhecer o refrigerante de pomelo. Numa Argentina, 5 dias, dá para a gente deixar a Coca-Cola de lado. Normalmente, quando você pedir Coca-Cola, eles vão te oferecer a Pepsi lá. Mas por 4, 5 dias que você está na Argentina, vale a pena conhecer esse refrigerante. A outra recomendação, eles são tradicionais na produção do doce de leite, o doce de leite Valquita, né? Toda vez que eu tenho oportunidade, eu vou lá e compro esse doce de leite em tablete. Agora eles têm várias outras combinações de sabores, sem açúcar, menos açúcar. É um doce tradicional, sempre que eu vou lá, eu tento trazer. Da própria marca tem os alfajor também, que é alguma coisa tradicional. Alfajor também eu aprendi com o tempo, tem vários tipos de alfajor, recheado, coberto de arroz, de maisena, tem o alfajor tradicional. Então não dá para você ir para a Argentina sem ter experimentado um doce de leite em tablete Valquita, conhecer um refrigerante diferente e você conhecer esses outros lugares que eu falei aqui. Quem precisar de mais dicas, só me perguntar aqui nos comentários, eu vou também deixar os links desses lugares que eu passei, e qualquer pergunta sobre a Argentina, estou à disposição. Muito obrigado e boa viagem.